Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a C. E hoje nós vamos indo à reta final do livro do Gênesis e ainda naquele discurso de José com seus irmãos do capítulo 44 ao capítulo 46. Nós vemos todo esse diálogo de José com seus irmãos e ele ainda não fala a sua identidade, mas ele coloca eles numa situação muitas vezes de espiões, muitas vezes em que roubaram seu copo de prata, numa situação em que eles vão ser presos, de tensão. Por quê? Porque eu acredito que era uma maneira de José liberar o que estava humanamente dentro dele. Nós temos na Bíblia situações que vão narrar muito bem a nossa humanidade e a nossa fragilidade. E esse texto, ele é um deles. Ele vai narrar sim as nossas situações e as nossas fragilidades. Aqui José, ele não está fazendo algo que Deus colocou no coração dele para ele fazer, mas ele está fazendo algo que fazia parte do seu próprio processo de cura. Levar os irmãos a perceberem o erro deles em relação a José, a perceberem que as coisas têm consequências. Isso para José era muito importante. Então, por isso, ele usou do seu poder, da sua autoridade, a autoridade que Deus havia dado para ele, para levar os irmãos dele a sentirem na pele um pouco do que ele passou. Faz parte da humanidade, tá, queridos? Isso aí faz parte. Todos nós temos um jeito de agir, de reagir, e Deus, ele não vai impedir isso em nós. Claro que se for algo muito severo, muito intenso, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos apontar caminhos melhores, nos alertar, porque para cada ação também tem uma reação, uma colheita, né? E no caso de José, foram atos mais assim, emocionais, simbólicos, que fizeram com que aqueles irmãos sentissem na pele o que eles tinham feito com José. Quando ele fala a sua identidade, o texto ele é muito marcante, pelo menos para mim, porque não é só sobre José falar a identidade dele e se expor de uma maneira assim muito grande. Eu costumo dizer que a vulnerabilidade diante do trono de Deus, tratada diante do trono de Deus, é uma força muito grande. É algo muito poderoso. E José, ele aprendeu a expor a vulnerabilidade dele para Deus e de uma maneira onde Deus pudesse guardá-lo. Tanto que quando ele fala a sua identidade, isso aqui no capítulo 45, e todo o Egito fica sabendo que aqueles são os irmãos de José e que José tem uma família, ao invés de isso causar um problema para ele, isso trouxe uma solução. O texto vai dizer o seguinte: Faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso, e todo o desejo do coração de José foi atendido, que era trazer toda a sua família para o Egito, para uma terra que se chama Gósen, uma terra que é uma terra boa, uma terra que eles podiam plantar, uma terra que eles podiam viver em paz. E José tinha no seu coração a liberação de todo o que ele passou, porque ele ainda diz assim para os seus irmãos: não quero que vocês briguem, eu não quero que haja nenhum problema em relação ao passado. Não foram vocês que me venderam para o Egito, mas foi o próprio Deus, porque ele tinha um plano. E no capítulo 46, nós vamos ver a chegada de Jacó à terra de Gósen, o encontro de José com Jacó, as descendências que foram deixadas aí por Jacó, e uma nova fase na vida dessa família começa. E o texto, ele também vai findar essa etapa da família poderosa de Abraão, da descendência de Abraão, e começar uma nova fase. Então, acompanhe junto conosco essa leitura da Bíblia tão especial do Antigo Testamento. Vem ser com a gente, vem ser parte da Ser Rema. Que Deus te abençoe.